Você já imaginou como seria viver numa terra onde a lei saía do cano de uma espingarda e a justiça dependia da coragem de um homem só? Onde coronéis decidiam quem vivia e quem morria, e onde a palavra de um fazendeiro valia mais que a de 100 trabalhadores? Pois bem, essa era a realidade do sertão piauiense dos anos 50, um lugar esquecido por Deus e abandonado pelo governo, onde nasceu uma das lendas mais impressionantes do cangaço brasileiro. Esta é a história de um homem que decidiu pegar em armas não para servir aos poderosos, mas para derrubá-los. Um homem que transformou um velho rifle em instrumento de justiça e cujo nome ainda hoje faz coronéis se remexerem em seus túmulos. Prepare-se para conhecer Antônio de Souza, mais conhecido como Totó do Rifle, o pistoleiro que ousou desafiar o poder estabelecido e que deixou uma marca de sangue e coragem gravada para sempre na memória do povo sertanejo. Se você está gostando desta história incrível, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas narrativas sobre os grandes personagens do Brasil. No coração árido do Piauí, onde a caatinga se estendia como um mar cinzento de espinhos e onde cada gota de chuva era recebida como milagre divino, havia um sistema que funcionava com a precisão cruel de uma máquina de moer gente. Os coronéis não eram apenas fazendeiros ricos, eram imperadores de territórios particulares, donos absolutos de vidas e destinos, homens que mandavam mais que prefeitos, delegados e até mesmo governadores. Suas palavras eram lei, suas vontades eram ordens, e quem ousasse contestá-los descobria rapidamente que a justiça do sertão tinha o formato de uma bala de rifle. Era nesse cenário de opressão e medo que vivia a família de Joaquim de Souza, um roceiro simples de pele queimada pelo sol inclemente, mãos calejadas pelo cabo da enxada e coração cheio de sonhos pequenos, mas honestos. Joaquim não pedia muito da vida, apenas um pedaço de terra para plantar seu feijão e milho, água limpa para matar a sede dos filhos e paz para criar sua prole longe da violência que sangrava o sertão. Tinha uma mulher, Maria das Dores, que carregava o nome como uma profecia, e 7 filhos, sendo Antônio o mais velho, um menino de olhos vivos e mãos firmes que desde cedo mostrava ter nascido com um dom especial. Antônio tinha apenas 12 anos quando pegou pela primeira vez o rifle do avô paterno, uma arma antiga mas bem conservada, que havia servido nas guerras do fim do Império e que agora descansava pendurada na parede da casa de taipa. O menino segurava a arma com reverência, como se estivesse tocando um objeto sagrado, sentindo o peso do metal frio e o cheiro de óleo que impregnava o cano. O avô, Severino de Souza, homem de poucas palavras e muitas histórias guardadas no peito, observava o neto com atenção, reconhecendo ali algo que ele próprio havia sentido décadas antes, quando empunhou sua primeira arma. "Vê aquela lata ali na cerca, menino?" perguntou Severino, apontando para um alvo improvisado a mais de 50 metros de distância. Antônio assentiu com a cabeça, ajustou a coronha no ombro magro, fechou um olho e mirou com a paciência de quem havia nascido para aquilo. O disparo ecoou pelos arredores como um trovão seco e a lata saltou da cerca, perfurada bem no centro. O avô sorriu pela primeira vez em muito tempo, mas era um sorriso triste, carregado de pressentimentos. "Você nasceu com o dom, meu filho", disse, colocando a mão áspera no ombro do menino. "Mas tome cuidado, porque no sertão, quem sabe atirar bem acaba sempre se metendo em encrenca grande." As palavras proféticas do velho Severino não demorariam a se confirmar. Conforme Antônio crescia, sua habilidade com o rifle se tornava cada vez mais impressionante. Aos 15 anos, já era capaz de derrubar uma preá em movimento a 100 metros de distância, e sua pontaria era tão certeira que os vizinhos começaram a chamá-lo de Totó, uma corruptela carinhosa de Antônio que logo se espalharia pelo sertão inteiro.
O apelido grudou como segunda pele, e em pouco tempo, até mesmo a família havia esquecido seu nome de batismo, referindo-se ao rapaz apenas como Totó do Rifle. Mas a vida no sertão piauiense dos anos 50 não perdoava sonhadores, nem permitia que talentos especiais passassem despercebidos por muito tempo. A pequena propriedade da família de Totó, localizada nos arredores de Oeiras, estava situada numa região cobiçada pelo coronel Aristides Pereira, um homem gordo e cruel que possuía mais de 10 fazendas espalhadas pelo estado e que tinha o hábito de engolir propriedades menores como uma cobra engole ratos. Aristides não era apenas rico, era um monstro que se alimentava do sofrimento alheio. Um homem que dormia tranquilo, sabendo que suas decisões podiam destruir famílias inteiras e que acordava todos os dias pensando em novas formas de aumentar seu poder. O coronel havia posto os olhos na terra dos Souza porque ela ficava bem no meio de duas de suas propriedades, criando uma inconveniente descontinuidade em seus domínios. Para um homem acostumado a ter tudo sob controle, aquela pequena roça representava uma pedra no sapato, um obstáculo insignificante que precisava ser removido. Aristides não costumava perder tempo com negociações ou ofertas justas. Preferia métodos mais diretos e eficazes. Numa tarde de agosto, quando o calor fazia o ar tremer em ondas visíveis e os passarinhos se escondiam à sombra das juremas, 3 homens a cavalo apareceram na propriedade do Souza. Eram capangas do coronel Aristides, homens de faces duras e olhos frios, acostumados a resolver problemas com balas e pauladas. O líder do grupo, um sujeito alto e magro chamado Chico Brabo, desceu do cavalo e caminhou em direção à casa onde Joaquim descansava na sombra de uma juazeiro, alheio ao que estava por vir. Joaquim de Souza? Perguntou Chico Brabo, cuspindo no chão poeirento. Sou eu mesmo, respondeu o roceiro, levantando-se e tirando o chapéu de palha num gesto de cortesia que logo descobriria ter sido desperdiçado. O coronel Aristides mandou avisar que comprou sua terra. Você tem uma semana para juntar suas tralhas e sumir daqui. E não adianta procurar papel nem cartório, porque a escritura já está registrada no nome dele. Joaquim sentiu o mundo girar ao redor. Aquela terra havia sido comprada com o suor de uma vida inteira de trabalho, cada palmo conquistado com sacrifício e dedicação. Era ali que havia criado seus filhos, plantado suas roças, construído seus sonhos. Mas como assim, seu moço? Essa terra é minha, tenho os documentos, paguei direitinho. Chico Brabo riu com escárnio, mostrando dentes amarelados pelo fumo. Documentos, rapaz? Aqui no sertão documento é isso aqui, disse, batendo na coronha da pistola que carregava na cintura. E o coronel tem documentos maiores e mais convincentes que os seus. Totó estava nos fundos da casa, ajustando uma cerca quebrada, quando ouviu as vozes alteradas. Pegou o rifle que sempre carregava consigo. Nunca se sabia quando uma caça poderia aparecer. E se aproximou cautelosamente da cena. Viu os 3 homens armados intimidando seu pai e sentiu o sangue ferver nas veias. Mas o velho Joaquim fez um gesto quase imperceptível com a mão, um sinal para que o filho não se metesse na conversa. Era um homem sábio, que conhecia os perigos de enfrentar os capangas dos coronéis e sabia que qualquer gesto brusco poderia transformar uma ameaça em tragédia. Olha aqui, Chico Brabo, disse Joaquim, tentando manter a calma apesar da revolta que crescia em seu peito. Eu respeito o coronel Aristides, mas essa terra eu não vendo. Foi meu pai que deixou para mim, e eu vou deixar para os meus filhos. Se ele quiser comprar, a gente conversa sobre preço justo. Mas roubar, isso não vai acontecer enquanto eu tiver vida. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Chico Brabo trocou olhares com os companheiros e assentiu quase imperceptivelmente. Era o tipo de situação que ele conhecia bem e sabia como resolver. É assim que você quer, velho teimoso. Então está bom, mas lembra do que eu vou falar agora. No sertão, quem não tem juízo acaba com a barriga cheia de bala.
Você tem até domingo para mudar de ideia. Depois disso a gente volta, e aí não vai ser para conversar. Os 3 homens montaram nos cavalos e partiram numa nuvem de poeira vermelha, deixando para trás uma família em desespero e um jovem de 17 anos que havia acabado de presenciar a face mais cruel do poder dos coronéis. Totó saiu de seu esconderijo com o rifle ainda nas mãos, os olhos brilhando de raiva contida. Por que o senhor não deixou eu dar um susto neles, pai? Com 3 bons tiros, a gente resolvia esse problema de vez. Joaquim balançou a cabeça com tristeza. Filho, se você atirasse neles hoje, amanhã apareciam 30 aqui em casa. Os coronéis têm mais homens que o diabo tem demônios. A gente precisa ser esperto, não corajoso. Mas no fundo do coração, o roceiro sabia que não havia saída. Aristides Pereira sempre conseguia o que queria, e quando um coronel daquele tipo punha algo na cabeça, era como tentar parar uma boiada em disparada com as mãos nuas. Durante os dias que se seguiram, a família Souza viveu em constante tensão. Maria das Dores chorava escondida, temendo pelo futuro dos filhos. Os menores não entendiam completamente o que estava acontecendo, mas percebiam a preocupação dos pais e a forma como Totó andava sempre armado, vigiando os arredores da propriedade como um cão de guarda. O jovem havia assumido para si a responsabilidade de proteger a família e seu rifle nunca saía de seu alcance. Na quinta-feira daquela semana amaldiçoada, Joaquim decidiu fazer o que considerava sua última tentativa de resolver a situação de forma civilizada. Montou no jumento mais velho que possuía e seguiu para a fazenda principal do coronel Aristides, localizada a 2 léguas de distância. Era uma propriedade imensa, com casa grande de 2 andares, currais enormes e centenas de cabeças de gado pastando em terras que pareciam não ter fim. A diferença entre aquela riqueza ostensiva e a pobreza humilde da família Souza era tão gritante que Joaquim sentiu-se pequeno diante de tanto poder. Aristides Pereira o recebeu na varanda da casa grande, sentado numa cadeira de balanço, bebendo cachaça de alambique e fumando um charuto caro. Era um homem enorme, com mais de 100 quilos distribuídos numa estrutura que um dia havia sido imponente, mas que agora se mostrava inchada pela gordura e pelos excessos de uma vida de prazeres sem limites. Seus olhos pequenos e porcinos brilhavam com a maldade de quem havia passado décadas pisoteando os mais fracos, e seu sorriso falso não conseguia esconder a crueldade que habitava seu coração. Ora, ora, se não é o Joaquim das Terras, disse o coronel, arrastando as palavras como se estivesse falando com uma criança desobediente. Veio aqui para quê, meu filho? Aceitar minha generosa oferta? Joaquim tirou o chapéu e tentou manter a dignidade, apesar de se sentir como um rato diante de uma cobra. Coronel, vim aqui para conversar sobre minha terra. O senhor sabe que ela não está à venda, mas se quiser mesmo comprar, a gente pode negociar um preço justo. Aristides soltou uma gargalhada que ecoou pela varanda como o rugido de um animal feroz. Preço justo? Rapaz, você não entendeu ainda como as coisas funcionam por aqui. Eu não estou comprando nada de você. Eu já sou dono daquela terra, entendeu? Os papéis já estão registrados, e se você não sair de lá por bem, vai sair por mal. E quando eu digo por mal, é por mal mesmo. Mas, coronel, como é que o senhor pode ser dono de uma terra que nunca foi sua? Isso não existe, nem na lei de Deus, nem na dos homens. A expressão de Aristides mudou instantaneamente, e o que havia de falso em seu sorriso desapareceu por completo, revelando a fera que se escondia por trás da fachada civilizada. Lei, rapaz, aqui quem faz a lei sou eu, e você vai aprender isso da pior forma possível se continuar com essa lenga-lenga. Joaquim percebeu que havia cometido um erro ao vir ali. Aristides não era um homem com quem se pudesse negociar ou argumentar. Era um predador que só conhecia a linguagem da força e da intimidação. Mas mesmo sabendo que estava numa situação perigosa,
O roceiro não conseguiu se calar diante de tanta injustiça. Coronel, eu trabalho naquela terra há mais de 20 anos. Criei meus filhos ali, enterrei meu pai ali. Não é justo o senhor querer tomar o que não é seu. Foi então que aconteceu o impensável. Aristides se levantou da cadeira com uma agilidade surpreendente para um homem de seu tamanho, e antes que Joaquim pudesse reagir, desferiu um tapa no rosto do roceiro com força suficiente para derrubá-lo no chão. Injusto é você vir na minha casa me desrespeitar, seu caboclo sem vergonha. Você não passa de um João Ninguém que teve a sorte de nascer numa terra boa e agora não quer reconhecer quem é o verdadeiro dono dela. Joaquim se levantou lentamente, limpando o sangue que escorria do canto da boca, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que o coronel não havia esperado ver. O senhor pode me bater, coronel, pode até me matar, mas daquela terra eu não saio. Ali está enterrado meu suor, meu sangue e meus sonhos, e se for para morrer defendendo o que é meu, eu morro de cabeça erguida. O que aconteceu a seguir ficaria gravado para sempre na memória de todos que presenciaram a cena. Aristides fez um gesto para 2 capangas que esperavam nos fundos da varanda, homens brutais acostumados a resolver problemas com violência. Eles se aproximaram de Joaquim com porretes nas mãos, e o que se seguiu foi uma surra covarde e selvagem que deixou o roceiro ensanguentado e inconsciente no chão da varanda. Quando Joaquim acordou, já era noite fechada. Estava jogado numa estrada poeirenta, longe da fazenda, com o corpo dolorido e a roupa rasgada. Conseguiu se arrastar até encontrar seu jumento, que havia ficado pastando próximo dali, e voltou para casa numa viagem que pareceu durar uma eternidade. Chegou em casa no meio da madrugada, cambaleando como um bêbado, e ao ver o estado em que se encontrava, Maria das Dores soltou um grito de desespero que acordou todos os filhos. Totó nunca havia visto o pai naquele estado. Joaquim, que sempre fora um homem de postura ereta e olhar firme, agora jazia no chão da cozinha como um boneco desconjuntado, com o rosto inchado e roxo, os lábios partidos e os olhos quase fechados pelos hematomas. O sangue seco grudava na camisa rasgada e cada respiração parecia um esforço doloroso. Maria das Dores tentava limpar os ferimentos com água morna e panos limpos, mas as lágrimas que escorriam por seu rosto dificultavam o trabalho. — Que foi que fizeram com o senhor, pai? Perguntou Totó, ajoelhando-se ao lado do homem que sempre admirara como exemplo de dignidade e honestidade. Joaquim tentou falar, mas apenas um gemido rouco saiu de sua garganta machucada. Foi Maria das Dores quem contou entre soluços o que havia acontecido. Seu pai foi na fazenda do coronel Aristides tentar conversar sobre nossa terra. E olha como voltou. Disseram que se a gente não sair até domingo, coisa pior vai acontecer. Naquele momento algo se partiu dentro do peito de Totó. Não era apenas raiva, era uma fúria fria e calculada que tomou conta de cada fibra de seu ser. O menino que brincava de atirar em latas na cerca havia morrido naquela noite, e em seu lugar nasceu um homem determinado a fazer justiça com as próprias mãos. Pegou o rifle que estava apoiado na parede, verificou a munição e caminhou em direção à porta, ignorando os gritos desesperados da mãe. — Antônio, pelo amor de Deus, não faça isso. Você é só um menino, eles vão te matar. Maria das Dores segurou o braço do filho com toda a força que tinha. Mas Totó se desvencilhou com delicadeza, sem violência, como quem remove um galho de árvore do caminho. — Mãe, a senhora viu o que fizeram com meu pai. Acha que eu vou ficar aqui de braços cruzados, esperando eles voltarem para fazer a mesma coisa com o senhor e com meus irmãos? Filho, pelo menos espera amanhecer. Não vai fazer nada no escuro, isso é loucura. Mas Totó já havia tomado sua decisão. Mãe, é justamente no escuro que essa covardia toda vai ser vingada. Eles bateram no meu pai como se ele fosse um cachorro vadio. Agora vão ver o que acontece quando se mexe com a família errada. Totó saiu da casa numa noite sem lua, carregando apenas seu rifle, uma garrucha velha que havia ganhado de presente num aniversário e 2 dúzias de balas.
Conhecia o caminho para a fazenda de Aristides como a palma da mão, mas não era para lá que se dirigia. Tinha um plano melhor, mais inteligente. Sabia que os capangas do coronel frequentavam uma bodega localizada na encruzilhada que ligava Oeiras a Valença, um lugar onde jogavam cartas, bebiam cachaça e contavam vantagens sobre as maldades que cometiam. A bodega de Zé Pequeno era um estabelecimento miserável, feito de paredes de taipa e teto de palha, que servia como ponto de encontro para os homens mais perigosos da região. Ali, pistoleiros ofereciam seus serviços, jagunços planejavam emboscadas e capangas de coronéis celebravam suas vitórias sobre gente indefesa. O local ficava aberto até altas horas e era comum ver homens armados entrando e saindo a qualquer momento da madrugada. Totó se posicionou numa elevação a aproximadamente 80 metros da bodega, escondido atrás de uma formação rochosa que oferecia proteção e uma visão perfeita da entrada do estabelecimento. Não precisou esperar muito. Por volta das 2 horas da manhã, 3 figuras conhecidas apareceram cambaleando na porta da bodega. Chico Brabo e seus 2 comparsas, os mesmos que haviam ameaçado sua família dias antes. Os homens estavam visivelmente embriagados, rindo alto e contando histórias sobre a surra que haviam dado em Joaquim. Viram como o velho sangrou quando o coronel mandou a gente bater nele? Disse um deles, soltando uma gargalhada cruel. Aposto que agora ele vai pensar 2 vezes antes de desrespeitar o patrão. Chico Brabo cuspiu no chão e ajustou o chapéu de couro. Domingo a gente volta lá para ver se ele já juntou as tralhas. Se ainda estiver por lá, a gente dá uma lição que ele não vai esquecer nunca mais. Totó ouviu cada palavra daquela conversa asquerosa e sentiu o ódio crescer em seu peito como um incêndio descontrolado. Ajustou o rifle no ombro, mirou cuidadosamente e puxou o gatilho. O disparo ecoou pela noite silenciosa como um trovão. E Chico Brabo despencou no chão com um buraco no meio da testa, morto antes mesmo de entender o que havia acontecido. Os outros 2 capangas ficaram paralisados por alguns segundos, sem conseguir processar a informação de que estavam sendo atacados. Quando finalmente reagiram e tentaram sacar suas armas, já era tarde demais. Totó havia recarregado com a velocidade de quem havia praticado aquele movimento milhares de vezes, e seu segundo tiro pegou o homem mais alto bem no peito, derrubando-o de costas numa poça de sangue que se espalhou rapidamente pela terra batida. O terceiro capanga, desesperado, tentou correr em direção aos cavalos que estavam amarrados nos fundos da bodega, mas Totó já havia calculado a trajetória de fuga. Seu terceiro disparo foi o mais difícil, pois o alvo estava em movimento e a distância havia aumentado. Mas a bala encontrou seu destino com precisão cirúrgica, atingindo o fugitivo entre as omoplatas e o derrubando face no chão. Em menos de 2 minutos, 3 homens armados e experientes haviam sido abatidos por um jovem de 17 anos que atirava de uma posição protegida. Totó desceu da elevação com calma, verificou se os 3 estavam realmente mortos e pegou as armas que eles carregavam. 2 pistolas calibre 38 e uma espingarda de 2 canos. Também recolheu o dinheiro que encontrou nos bolsos dos mortos, não por ganância, mas porque sabia que sua família precisaria de recursos para os tempos difíceis que estavam por vir. Antes de partir, deixou um recado escrito com carvão na parede da bodega. Quem bate em pai de família morre de bala na cabeça. Totó do rifle. Era a primeira vez que assinava um trabalho, e aquela assinatura se tornaria famosa em todo o sertão piauiense. Quando amanheceu, a notícia da morte dos 3 capangas se espalhou como fogo em palha seca. O dono da bodega encontrou os corpos e correu para avisar as autoridades, mas todos sabiam que a polícia local era comprada pelos coronéis e não faria nada além de fingir que investigava o caso. O que realmente importava era a reação do coronel Aristides, que recebeu a notícia enquanto tomava café da manhã em sua varanda.
Aristides ficou branco como cera quando soube que seus 3 melhores capangas haviam sido mortos numa emboscada. Não tanto pela perda dos homens, ele tinha dezenas de outros dispostos a ocupar o lugar dos mortos, mas pela ousadia de alguém ousar desafiá-lo daquela forma. Quem foi que fez isso? Perguntou ao mensageiro, uma veia saltando em sua testa gorda. Deixaram um recado, coronel. Tá escrito na parede da bodega, Totó do Rifle. O coronel conhecia a fama do menino atirador, mas nunca havia imaginado que ele tivesse coragem suficiente para partir para o enfrentamento direto. Agora percebia que havia subestimado o inimigo, e essa percepção o deixava furioso e, ao mesmo tempo, preocupado. Esse moleque pensa que é valentão? Vamos ver se ele tem peito para enfrentar homem de verdade. Manda chamar o Zé Trovão e mais 6 homens. Quero esse Totó morto antes do fim da semana. José Trovão era o pistoleiro mais temido do estado. Um homem frio e calculista que cobrava 100.000 réis por cada morte encomendada e nunca havia falhado numa missão. Alto, magro e vestido sempre de preto, tinha os olhos claros de quem havia visto tanta morte que já não se impressionava mais com coisa alguma. Sua fama era tão grande que muitos de seus alvos se suicidavam apenas ao saber que haviam sido marcados por ele. "Coronel mandou me chamar?" perguntou Zé Trovão, tirando o chapéu ao entrar na sala onde Aristides o aguardava. "Mandei sim, Zé. Tem um moleque aqui que está se achando o dono da cocada preta. Matou 3 dos meus homens ontem de noite e ainda teve o desaforo de deixar recado na parede. Quero ele morto, mas quero que sofra antes de morrer. Entendeu?" Trovão assentiu com a cabeça, sem demonstrar emoção alguma. Para ele, aquela era apenas mais uma missão, mais um nome a ser riscado da lista dos vivos. "Quanto tá pagando, coronel?" 500.000 réis, e mais 100 para cada um dos homens que você levar. Mas quero esse Totó vivo primeiro, para ele aprender a não mexer comigo. Depois pode matar. "Está certo, coronel, mas vou precisar de informações sobre o rapaz. Onde mora, quais são os hábitos dele, se tem família." Aristides sorriu com maldade. "A família toda mora numa rocinha perto de Oeiras. Pai, mãe e mais 6 filhos pequenos. Se você não conseguir pegar o Totó, pode sempre usar a família como isca." Enquanto isso, Totó havia voltado para casa e contado para os pais o que havia feito durante a noite. Joaquim, apesar das dores que sentia por todo o corpo, ficou horrorizado ao saber que o filho havia matado 3 homens. "Meu Deus, menino, você não tem ideia do que acabou de fazer. Agora eles vão vir com tudo em cima da gente. Vão querer matar a família inteira." "Pai, eles já queriam fazer isso mesmo", respondeu Totó com calma. "A diferença é que agora eu mostrei que não somos indefesos. Se eles vierem, vão encontrar resistência." Maria das Dores chorava copiosamente, prevendo as desgraças que estavam por vir. "Filho, por que você não fugiu depois que fez isso? Podia ter ido embora, se escondido em outro estado." "Mãe, eu nasci nesta terra, e é aqui que vou morrer se for preciso. Não vou deixar coronel nenhum expulsar minha família do que é nosso, por direito." Totó falava com uma determinação que impressionava e assustava ao mesmo tempo. Aos 17 anos, havia se tornado o chefe da família, o protetor de todos, e levava essa responsabilidade muito a sério. Durante os 2 dias seguintes, Totó não saiu de casa. Sabia que sua emboscada na bodega havia mudado completamente as regras do jogo e que agora ele era um homem marcado para morrer. Passou o tempo verificando suas armas, contando munição e planejando estratégias de defesa. Tinha agora 4 armas de fogo, seu rifle original, a garrucha e as 2 pistolas que havia tomado dos capangas mortos, e munição suficiente para uma guerra pequena. Na manhã de sexta-feira, um menino da vizinhança veio correndo até a casa dos Souza com uma notícia alarmante. "Seu Totó, tem uns homens armados perguntando por você na vila. São 7, todos montados em cavalos bons e carregando rifle. O povo tá dizendo que é o Zé Trovão e a turma dele." Totó sentiu um frio na barriga ao ouvir aquele nome.
Zé Trovão era uma lenda sinistra no sertão, um homem que matava por dinheiro e que nunca havia perdido uma caçada. Saber que estava sendo procurado pelo pistoleiro mais famoso do estado era como receber uma sentença de morte assinada e carimbada. Pai, mãe, vocês têm que sair daqui agora. Peguem os meninos e vão para a casa da tia Sebastiana, em Floriano. Fiquem lá até eu mandar recado. Joaquim tentou protestar, mas Totó foi inflexível. Pai, isso não é mais sobre terra nem sobre dinheiro. Agora é sobre vida e morte, e eu não vou deixar vocês virarem alvo por minha causa. E você, filho, vai ficar aqui sozinho esperando eles chegarem? Maria das Dores segurava o rosto do filho entre as mãos, como se quisesse guardá-lo para sempre na memória. Mãe, eu conheço esta terra melhor que ninguém. Sei cada pedra, cada trilha, cada esconderijo. Se for para morrer, pelo menos vou levar alguns comigo. A família partiu numa carroça emprestada, levando apenas o essencial. Totó os acompanhou até a estrada principal e se despediu de cada um com um abraço apertado, sabendo que talvez fosse a última vez que os veria. Quando a carroça desapareceu numa curva distante, ele voltou para casa e começou os preparativos para o que seria a luta de sua vida. Totó conhecia bem as táticas dos pistoleiros profissionais. Sabiam que ele era bom de pontaria, então não viriam de frente como os capangas descerebrados de alguns dias antes. Provavelmente tentariam cercá-lo durante a madrugada, quando a escuridão dificultasse sua mira. Pensando nisso, decidiu não esperar por eles em casa, mas escolher um campo de batalha mais favorável. A cerca de meio quilômetro da casa havia uma formação rochosa conhecida na região como Pedra do Diabo, um amontoado de rochas gigantescas que formavam uma espécie de labirinto natural. Totó conhecia cada passagem, cada esconderijo, cada ângulo daquele lugar, pois havia brincado ali durante toda a infância. Se conseguisse atrair os pistoleiros para lá, teria chances de sobreviver. Passou a tarde toda preparando armadilhas e posições de tiro. Distribuiu munição em pontos estratégicos, preparou rotas de fuga e até cavou algumas covas rasas onde poderia se esconder se necessário. Quando a noite começou a cair, estava pronto para receber os visitantes indesejados. Zé Trovão e seus homens chegaram à propriedade do Souza pouco depois da meia-noite. Encontraram a casa vazia e escura, sem sinais de vida. Ele fugiu, disse um dos pistoleiros. Ou então está esperando a gente em algum lugar por aí. Trovão examinou os arredores com atenção de caçador experiente. Percebeu pegadas frescas que levavam em direção às pedras e sorriu com satisfação. Não fugiu, não. Tá ali nas pedras, esperando a gente igual uma raposa na toca. Vamos dar para ele o que ele tá querendo. O cerco começou às 2 horas da manhã. Os 7 homens se espalharam ao redor da Pedra do Diabo, cada um ocupando uma posição estratégica. Zé Trovão havia planejado uma operação militar perfeita. 3 homens pela frente, 2 pelas laterais e 2 por trás, fechando qualquer possibilidade de fuga. Totó os viu chegando muito antes de eles perceberem sua presença. De sua posição elevada entre as rochas, tinha visão de quase todo o terreno ao redor, e a lua cheia que havia nascido há pouco iluminava suficientemente o cenário para que pudesse distinguir as silhuetas dos atacantes. Escolheu seu primeiro alvo com cuidado, o homem que vinha pela esquerda, sozinho e desprotegido. O primeiro tiro de Totó naquela noite ecoou pelas pedras como um sino da morte. O pistoleiro escolhido como alvo caiu sem um gemido, com uma bala no coração. Imediatamente, os outros 6 abriram fogo em direção ao local de onde havia saído o disparo, mas Totó já havia se movido para outra posição, escorregando pelas passagens rochosas como uma cobra. "Ele está ali em cima!" gritou um dos homens. "Vamos subir e acabar com ele!" Mas subir as pedras no escuro, sob fogo inimigo, era uma tarefa quase impossível. Totó conhecia cada degrau natural, cada apoio seguro, enquanto os atacantes tropeçavam e se expunham tentando encontrar um caminho. O segundo tiro de Totó pegou outro pistoleiro.
no momento em que ele tentava escalar uma pedra lisa. O homem perdeu o equilíbrio e despencou de uma altura de mais de 3 metros, quebrando o pescoço na queda. 2 mortos, sussurrou Totó para si mesmo, recarregando o rifle com movimentos automáticos. Zé Trovão percebeu que havia subestimado o inimigo. Aquele não era um menino assustado tentando se defender. Era um atirador nato que havia escolhido o campo de batalha perfeito e que estava transformando uma caçada em massacre. «Recuem!» gritou para os homens restantes. «Vamos esperar amanhecer. No claro, a gente resolve isso». Mas Totó não estava disposto a dar trégua. Assim que percebeu que os inimigos tentavam se afastar, começou a persegui-los pelas trilhas rochosas, aparecendo e desaparecendo como um fantasma. Seu terceiro tiro pegou um dos pistoleiros pelas costas, bem no momento em que o homem pensava estar em segurança atrás de uma pedra grande. A batalha durou até o amanhecer. Quando o primeiro raio de sol iluminou a Pedra do Diabo, 5 homens jaziam mortos entre as rochas, e apenas 2 haviam sobrevivido, Zé Trovão e um jovem pistoleiro chamado Manoel da Lua. Ambos estavam feridos, assustados e sem munição, escondidos numa gruta pequena, esperando uma oportunidade para fugir. Totó apareceu na entrada da gruta como uma aparição, com o rifle apontado e o rosto coberto de fuligem e sangue seco. «Zé Trovão», disse com voz calma, «o famoso matador que nunca perdeu uma missão. Como é que está se sentindo agora?» O pistoleiro veterano olhou para o menino com uma mistura de respeito e medo. Havia passado décadas matando homens perigosos, mas nunca havia enfrentado alguém como aquele jovem. «Você é bom, menino. Melhor do que eu imaginava. Mas isso não vai acabar aqui. O coronel Aristides tem mais homens e vai mandar todos eles atrás de você». Totó sorriu friamente. «Que mande. Quanto mais mandarem, mais eu vou matar. E sabe o que mais, Zé Trovão? Agora não é mais só sobre minha terra. Agora é sobre limpar este sertão de gente como vocês». Totó poderia ter matado os 2 homens ali mesmo, e ninguém o culparia por isso. Mas decidiu deixá-los vivos para que levassem uma mensagem para o coronel Aristides e para todos os outros coronéis da região. Havia nascido um justiceiro no sertão piauiense e ele não tinha medo de ninguém. «Vão embora», disse, abaixando ligeiramente o rifle, «e digam para o coronel Aristides que se ele quiser minha terra, vai ter que vir buscar pessoalmente. Mas avise também que se ele encostar um dedo na minha família, eu acabo com ele e com todos os capangas dele, um por um». Zé Trovão e Manoel da Lua saíram da gruta cambaleando, pegaram os cavalos que haviam sobrado e partiram galopando como se fossem perseguidos pelo próprio demônio. Nunca mais voltaram àquela região, e a fama de Totó do Rifle se espalhou por todo o estado como um rastilho de pólvora. Nos anos que se seguiram, Totó se tornou uma lenda viva. Não aceitava contratos de políticos, nem trabalhava para coronéis. Seu alvo eram apenas os poderosos que abusavam do povo simples e os capangas que faziam o trabalho sujo para eles. Cada coronel abusivo que caía com uma bala na cabeça aumentava sua reputação. E logo o povo passou a vê-lo como um herói, um justiceiro que havia ousado enfrentar o sistema de opressão que dominava o sertão. Dizem que em 1962, quando Totó já era conhecido em todo o Nordeste, ele foi finalmente cercado por mais de 40 homens armados numa fazenda abandonada perto de Oeiras. A batalha durou horas, e quando finalmente conseguiram invadir o casebre onde ele havia se entrincheirado, encontraram apenas seu rifle apoiado na janela e algumas gotas de sangue no chão de barro batido. O corpo nunca foi encontrado. Alguns dizem que Totó morreu naquela noite, lutando até a última bala contra as forças dos coronéis.
Outros acreditam que ele conseguiu escapar e viveu seus últimos anos escondido em algum vilarejo perdido, longe da violência que havia marcado sua juventude. Mas todos concordam numa coisa: Totó do Rifle foi o homem que mostrou ao sertão piauiense que os coronéis não eram invencíveis e que mesmo o mais humilde dos roceiros podia se levantar contra a injustiça e fazer a diferença. Hoje, mais de 60 anos depois, o nome de Totó ainda é lembrado com respeito e admiração pelos sertanejos. Sua história se transformou em cordel, virou música de sanfoneiro e é contada em volta das fogueiras como exemplo de coragem e dignidade. Porque, no fim das contas, Totó do Rifle não foi apenas um pistoleiro, foi o símbolo de uma época em que o povo simples decidiu não abaixar mais a cabeça para os poderosos. E assim termina a história do homem que empunhou um rifle em nome da justiça e que provou que às vezes é preciso pegar em armas para defender o que é certo. Totó do Rifle, o pistoleiro que derrubou coronéis no Piauí e que deixou gravado para sempre na memória do sertão brasileiro o nome daqueles que não se curvam diante da tirania. Se você gostou desta história incrível de coragem e justiça, não esqueça de deixar seu curtir no vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas narrativas sobre os grandes personagens da história brasileira. Deixe também seu comentário contando o que achou da história de Totó do Rifle. Sua opinião é muito importante para nós. E se você conhece alguma outra história fascinante que gostaria de ver aqui no canal, não hesite em sugerir nos comentários. Até a próxima aventura!